Olá, meu nome é Glauber Gomes, eu faço parte dos Global Shapers Manaus, uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial que desenvolve projetos de impacto local e de cunho global. Em parceria com a AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas, nós estamos entrevistando os candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. O objetivo dessa série de entrevistas é focar alguns pontos do plano de governo, dando oportunidade para cada candidato responder algumas questões e tornar essas eleições cada vez mais transparentes e os nossos eleitores mais conscientes. Candidato Luiz Castro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. O candidato vai receber 6 perguntas, que foram elaboradas em conjunto com a AGE, e cada pergunta o senhor terá direito a 3 minutos de resposta. Então, candidato Luiz Castro, Manaus se encontra na posição 4.168 no ranking de eficiência dos municípios, segundo a Folha. Quais serão seus investimentos prioritários em 2017, caso o senhor seja eleito? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, Glauber, dar um abraço a todos os nossos assistentes dessa edição, na internet, nas mídias sociais, e dizer que para começar a fazer as coisas bem feitas, você tem que reorganizar a gestão pública de Manaus. O único segmento bem organizado da gestão pública de Manaus é de arrecadação de impostos, onde tem um empresário com visão técnica, que é o senhor Luiz Tapajós, que realmente foi um trabalho que propiciou um aumento muito grande de arrecadação em relação à gestão anterior. Então nós queremos enxugar a prefeitura na área meio, para que sobre dinheiro para os investimentos. Eu vou falar principalmente da reorganização da prefeitura. Menos cargos comissionados, critérios técnicos para selecionar os ocupantes desses cargos, fazer com que se aproveite mais a prata da casa, que são os servidores concursados, diminuir o número de secretarias, fazer uma revisão de todos os contratos da prefeitura, que hoje, no nosso entendimento, estão superfaturados, e dizer com clareza, vai ter transparência, vai ter honestidade, o empresário não vai ter que pagar propina para liberar o dinheiro do pagamento a que ele faz jus, mas nós temos de diminuir o custo da prefeitura e poder sobrar dinheiro para investimento lá na ponta, na área finalística, na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura. Manaus precisa também ter uma administração com uma gestão mais moderna, mais sistêmica, com instrumentos da informática sendo aplicados para integrar as informações e, ao mesmo tempo, adotar o orçamento matricial, que nenhum candidato fala, que é a organização de programas conjuntos, utilizando recursos e equipes de diversas secretarias, para desenvolver um plano sempre com metas para atingir nos focos de maior desigualdade, com o sentido de que uma promoção de política pública ela tem que ser construída com eficácia e com eficiência. Portanto, nós vamos trabalhar muito para retomar a prefeitura para a população. Nós vamos discutir, debater com os segmentos da sociedade, nós vamos construir esse novo cenário com uma visão moderna de gestão participativa, usando aplicativos, abrindo discussões na internet, formando grupos criativos para colaborar com uma gestão técnica, mas ao mesmo tempo humanizada, e isso só pode ser feito por quem não está preso aos grupos de interesse que têm dominado Manaus há mais de 30 anos. Por isso que a gente usa essa expressão de que nesse pulso só o povo segura, nós temos as mãos limpas e temos verdade no coração. Sempre organizar equipes técnicas, eu tenho essa característica, sou um organizador de equipes, sou líder de equipes, descentralizo as ações e gosto de ouvir a opinião de quem conhece especificamente assuntos melhores do que eu em determinadas áreas. Nossa gestão vai focar muito em transporte, saúde, educação, muito a juventude, a infância, e vai ter uma visão de que a sustentabilidade é um conceito transversal. Precisamos viver melhor na nossa cidade, precisamos produzir uma política pública mais integradora na nossa cidade. Muito obrigado, candidato Luiz Castro, pela resposta. Gostaria de saber quais serão as suas iniciativas para incrementar o orçamento e alavancar os investimentos na nossa cidade. Eu já praticamente respondi isso na primeira resposta, mas a gente quer acrescentar alguns dados importantes. Nós precisamos ter um forte setor de captação de recursos externos. Isso envolve não só os convênios com o governo do estado, o governo federal, mas também as agências de financiamento, você ter bons projetos para você captar recursos do BID, do BNDES, das agências financiadoras, como também o terceiro setor. A prefeitura tem que se preocupar também
de atrair investimentos que não sejam especificamente para ela, a prefeitura, mas para a sociedade manauara. Porque tudo aquilo que ingressar aqui em termos de investimentos externos vai gerar renda, vai gerar dividendos e vai gerar arrecadação para a própria prefeitura. Então nós não podemos ter uma visão estatista de que tudo tem que ser feito em função do ente estatal Prefeitura de Manaus. Nós precisamos ter uma visão de interação permanente, uma visão contemporânea. Eu quero dizer para você, Glauber, para todos nós, que nós ainda temos uma administração pública em Manaus do século XX. Nós queremos realmente trazer o município de Manaus para o século XXI. Vamos falar muito de gente nova, de gente jovem, com novas ideias, interagindo com as pessoas formadas aqui nas nossas universidades, que nunca foram aproveitadas em nenhuma gestão pública, para que essa gestão pública ela seja fortemente influenciada por novas ideias, pela criatividade, pela capacidade de inovação e para trazer Manaus como referencial de sustentabilidade da economia verde, porque nós estamos aí no coração da Amazônia, no coração da maior floresta de trópico úmido do mundo, e nossa economia ainda está monocentrada apenas no distrito industrial. Nós vamos apoiar o distrito industrial, ele é muito importante, ele é fundamental, mas nós vamos fomentar muitas atividades econômicas externas, buscar externalidades positivas, na micro e pequena empresa, no cooperativismo, na economia criativa, no turismo, no circuito cultural gastronômico da nossa cidade, e incrementar isso junto com a sociedade, porque o governo não cria nada, o governo apenas é um indutor, ele pode ser um facilitador. O nosso programa de governo está a isenção de impostos para as micro e pequenas empresas no primeiro ano de atividade e incentivos fiscais e extrafiscais para atrair economia verde para cá, para a gente ampliar a nossa reciclagem nos diversos níveis, micro, pequeno e médio, usando as associações, cooperativas de catadores, mas também atraindo empresas, microempresas, médias empresas. Nós não temos reciclagem de vidro, nós só temos 1% de reciclagem dos nossos resíduos, nós não temos uma empresa de energia solar, nós não aproveitamos resíduos de óleo, vamos converter a nossa frota para utilizar gás veicular e óleo de cozinha reciclado. Tudo isso faz parte da nossa proposta de governo. Excelente, candidato. Muito obrigado pela sua resposta também. Temos aqui uma pergunta curiosa. Analisando seus concorrentes, que proposta o senhor considera interessante? O senhor poderia citar uma proposta de algum dos seus concorrentes que o senhor acha interessante? Olha, na verdade, há algumas propostas coincidentes, né, entre alguns concorrentes. Tem candidatos que apresentaram propostas que são semelhantes a de outros candidatos, né? Por exemplo, uma proposta que consta no nosso plano de governo de ter um grande programa que eu executei quando prefeito, de contraturno, nas regiões mais pobres de Manaus para as crianças que estão, crianças e adolescentes em maior situação de vulnerabilidade. Então eu já vi outros candidatos apresentarem projetos, essa proposta. Aliás, é uma proposta que eu já executei quando prefeito do interior num programa chamado Florescer, e deu um resultado muito positivo. Na verdade, muito mais do que apresentar muitas propostas, é preciso mostrar como fazer. E eu não vejo nenhum candidato apresentar essa nossa corajosa proposta decisiva de enxugar a meio da prefeitura, tornar a prefeitura mais leve, tornar a prefeitura mais ágil, mais eficiente, mais eficaz, para poder fazer os investimentos necessários na área finalística. Eu vejo todo mundo prometer isso, prometer aquilo, vou fazer mais isso, mas aquilo é um pouco do que já se falou no passado, do que já tivemos com campanhas de marketing. Então, eu vejo poucos candidatos adotarem essa postura nossa. Na verdade, é porque nós não temos nenhum liame com um certo segmento que lucra com a prefeitura. Nós queremos romper, e vamos romper, com essa política atrasada que há mais de 30 anos domina a cidade de Manaus. E você vê um pequeno grupo de empresários, muito pequeno, lucrando com a prefeitura, se associando aos políticos de caras velhas ou caras novas, fazendo campanhas milionárias. Então o que eu vejo é que dificilmente você vai encontrar em outra candidatura essa capacidade postulatória que a nossa tem, porque eles estão presos a outros interesses. E quando fazem, muito mais como marketing do que realmente como compromisso. Eu tenho muito claro que sem você inovar, sem você ser capaz de construir um cenário diferente para Manaus, você vai cair na mesmice que todos os prefeitos têm caído e você vai decepcionar a população. E não vai estabelecer uma relação verdadeira, uma relação que tem que ser consistente. Olha, só posso fazer aquilo que meu orçamento permite, mas vamos buscar dinheiro fora
para os investimentos mais caros e vamos definir com a sociedade o que é prioridade. Isso faz parte, por exemplo, da lógica. Por que a Zona Leste tem apenas 41 unidades básicas de saúde, enquanto a Zona Sul, com menos população e com muito mais gente com plano de saúde, tem 63? Nós precisamos, portanto, trabalhar essas coisas, inclusive com prevenção à violência, à segurança, com um grande programa de esporte, cultura para os jovens da periferia que estão excluídos das oportunidades e que muitas vezes vão para o crime organizado porque não se lhes deu apenas uma chance de ir para um caminho do bem. Perfeito, candidato. Muito obrigado pela sua resposta novamente. Então, já que o senhor está falando um pouco do seu plano de governo, citou alguns projetos, gostaria que o senhor falasse do seu principal projeto na sua gestão. Se o senhor tivesse que elencar um principal projeto, qual o senhor destacaria? Eu elencaria duas linhas, dois projetos. Este programa da educação associada à política de cultura e esporte, com as escolas abertas, com um grande programa de contraturno na periferia, para você tirar crianças e jovens do convívio com a marginalidade, permitir uma nova chance, uma nova oportunidade, com cursos qualificantes, com um novo horizonte, com as escolas abertas no final de semana, com as escolas abertas à noite para os jovens de uma faixa etária maior, e utilizando estruturas de igrejas, de clubes, de centros esportivos, para você fazer esse trabalho também com as crianças e adolescentes, que tem uma grande política de juventude, com o primeiro emprego, aproveitando os estagiários das universidades, se estimulando. E o segundo, uma visão transversal de sustentabilidade, ou seja, a gente tem que integrar as políticas de educação, de saúde e transporte com uma qualidade de vida construída junto com a sociedade. Na Zona Leste, por exemplo, as pessoas têm que fazer o treino na bola do produtor, respirando monóxido de carbono. Nós temos que ter parques, jardins, um transporte de qualidade, nós vamos ter independência para promover as mudanças no transporte. Tudo isso é uma visão sistêmica, transversal de sustentabilidade, que é uma característica da rede e das gestões modernas em várias cidades do mundo. Nós vamos integrar esses processos do transporte, da habitação de interesse social, do meio ambiente, da construção de parques e jardins, esporte e cultura, num único cenário com um forte planejamento que a gente vai implementar, porque Curitiba, na década de 70, já tinha um setor de planejamento que até hoje se manteve e que ajudou a planejar, em conjunto com a iniciativa privada, com a sociedade, com as universidades, a expansão urbana de Curitiba. Então, esses dois eixos, a sustentabilidade de forma transversal e uma prioridade verdadeira para os segmentos mais vulneráveis da nossa população, eles são talvez a alma, a essência mais importante do nosso projeto. Mas, é claro, nós vamos ter que ter intervenções muito fortes na área de saúde, intervenções muito fortes na área de transporte, intervenções muito fortes na área de educação, e tudo isso faz parte da visão transversal de sustentabilidade. A visão da rede, a visão moderna de cidades como Copenhague, importantes por nossa região, tivemos a Medellín, como Cali, aprender em Rio Branco, Acre, tivemos avanços agora mais recentes em Belém. Então nós precisamos aprender com quem já faz, adequar essa experiência, um pouco do que vocês fazem. A gente tem que pensar global e fazer local. E eu sou uma pessoa que faço. Quando fui prefeito do interior, trouxe várias experiências inovadoras e várias dessas ideias que hoje nós estamos discutindo, nós já fizemos e implementamos quando prefeito uma pequena cidade do interior. Então, com um ambiente criativo, com a capacidade da massa crítica de Manaus, nós vamos poder fazer muito mais aqui, junto com a sociedade, junto com os jovens, junto com muita gente criativa e inteligente. Excelente, candidato Luiz Castro, muito obrigado. Aqui tem uma pergunta interessante. Manaus, ela é a 19ª capital no ranking de transparência no Ministério Público Federal até pouco tempo. Como o senhor pretende trabalhar nesse quesito e incluir a participação popular em favor de uma cidade melhor? Que pergunta boa, e tem tudo a ver com o nosso programa de reorganização da gestão pública de Manaus. Vamos implementar um programa Manaus Sem Corrupção, que vai estar conectado desde a prevenção até a área corretiva. Nós vamos ter um setor de prevenção à corrupção, que ajude o próprio segmento público e a sociedade na sua relação a evitar a corrupção, porque é melhor do que você depois punir, mas vamos ter também uma corregedoria antenada e ligada com a sociedade. Aplicativo para que qualquer cidadão possa, no seu celular, acompanhar a execução orçamentária e financeira da Prefeitura, transparência, todas as licitações em grandes auditórios, abertos para a participação de qualquer pessoa até o limite da lotação, com transmissão aberta para a televisão, para a rádio, para a internet, abertura total. Nós oferecemos uma proposta de é possível governar sem roubar, é possível governar sem fazer caixa 2, mas é preciso que a sociedade se liberte da eterna prática desses grupos. Eu estou vendo aí campanhas
que estão aí entrando, campanhas até ditas de oposição, que estão com um instrumental caríssimo, com uma campanha caríssima, com muita gente. De onde sai esse dinheiro? Preste atenção, porque depois, quando a gente elege esse tipo de esquema, porque são esquemas, são todos esquemas que dominam a política do Brasil há muito tempo e dominam a política de Manaus. Depois a gente reclama, a gente lamenta. Então olhe para a proposta da gente, da rede do PMN, que é uma proposta de libertação dessa política velha, atrasada, clientelista, fisiológica, corrupta, que domina Manaus e que impede bons serviços públicos. Por que Manaus não tem bons serviços públicos? Porque quando o governante chega ao poder, ele deve muito favor e muito dinheiro àqueles que financiaram a campanha. Nós queremos dinheiro limpo na nossa campanha. Nós queremos dinheiro de quem honestamente quer um ambiente bom de negócios e não quer se beneficiar de esquemas ilícitos. Nós queremos dizer para o micro e pequeno empresário que é possível ele ter um ambiente positivo de negócio na cidade de Manaus, que a prefeitura seja um agente facilitador, seja um agente de atratividade e não de impedimento, de burocracia. Então, transparência vai ser uma marca da nossa gestão, uma transparência que vai permitir a fiscalização, e nós vamos ter duas linhas de conexão. Nós vamos ter contatos permanentes nos bairros de Manaus, nos segmentos organizados, e a internet aberta para interação permanente, para denúncias de ilícitos, de desperdício, porque não é só o roubo, é o desperdício, é o descaso, e economizar no gasto excessivo com comunicação para utilizar uma comunicação de utilidade pública, de educação ambiental, de educação para a cidadania, de educação financeira, de educação para uma cidade melhor. Ótimo, excelente resposta, muito obrigado. O senhor falou de empreendedorismo agora há pouco, tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. O que o senhor, como prefeito, faria para aprimorar o ambiente de negócio na nossa cidade? Bom, nós vamos ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai atuar interagindo com o setor primário, secundário e terciário e que vai ter, portanto, o foco de, com os empresários, construir a política de desenvolvimento econômico de Manaus, que ela não pode ser uma política da prefeitura, tem que ser uma política em conjunto com o agente produtivo, que é o empresário, que é o trabalhador, que é o empreendedor, que é a cooperativa. Vamos facilitar a abertura de novos negócios com isenção do primeiro ano e depois uma taxação progressiva, diferenciada para aqueles que adotarem práticas sustentáveis nos seus negócios. Vamos também usar o poder de compra da prefeitura para descentralizar nos bairros de Manaus, nas diversas zonas, as aquisições de material, os pequenos concertos, as pequenas obras, as manutenções, os serviços, com micros e pequenos empresários e também com cooperativas nos diversos bairros de Manaus. A gente quer gerar esse dinheiro, não temos nada contra as grandes empresas, mas entendemos que elas invadiram e se tornaram atravessadores do mercado institucional. Vamos estimular fortemente a economia da reciclagem. Nós temos hoje apenas 1% dos resíduos de Manaus aproveitados. A prefeitura gasta R$6 milhões por ano para retirar lixo de igarapé, contratando empresas. A gente vai organizar isso com micro e pequenas empresas e cooperativas, na margem dos igarapés, com a população mais pobre, fazer esse dinheiro girar ali com a educação ambiental, com a microcoleta, com pequenas carretas, levando os resíduos para os locais onde os caminhões passam e separando os recicláveis e remunerando essa população pelo trabalho que ela faz. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para facilitar novos negócios, economia criativa, o turismo sustentável. O turista fica em Manaus, pelos estudos da Embratur, apenas um dia. Depois ele vai para Figueiredo, vai para Novo Airão e sai de Manaus. Nós temos que criar esses circuitos gastronômicos, culturais, e você tem o artesanato, você tem a culinária nossa. Eu sei que vocês incentivam muito a nossa culinária regional, a nossa cultura. Nós temos praças belíssimas, nós temos que ocupar esse espaço, nós temos que fazer parcerias público-privadas e avivar a vida de Manaus com luz, com segurança, mas com muita vida, com muita coisa atrativa. E aí o turista, quando vier para cá, ele vai querer ficar 2, 3 dias aqui. Nós precisamos trabalhar isso também com o sentido de integrar os bairros de Manaus e fazer Manaus olhar para o Rio Negro. E, claro, valorizar o nosso patrimônio histórico. Nós temos um enorme potencial para o turismo sustentável, para os circuitos culturais e gastronômicos e artísticos como elemento de geração de emprego e renda, e nós vamos trabalhar isso e tenho certeza, tenho convicção de que o 18 é o melhor caminho para a gente dar esse novo momento, para a gente criar esse novo momento econômico e cultural para a nossa cidade.
Ok. Candidato Luiz Castro, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, em 3 minutos, pudesse passar uma mensagem para o público que acompanha o nosso trabalho, os Global Shapers, a AGE. O senhor tem aí um público de jovens que quer saber um pouco mais suas considerações finais em 3 minutos, por favor. Bom, primeiramente mostrar com clareza que o nosso compromisso é com a população, o nosso compromisso é com a inovação, o nosso compromisso é com Manaus no século XXI. E que os jovens compreendam que 18 não pela faixa etária minha, que já tenho meus 50 anos, mas pela minha vontade e minha vocação de sempre estar com novas ideias, debater com jovens, pelo nosso jovem vice-prefeito, Agley Júnior, que é um biomédico de 23 anos, por essa mistura de ideias efervescentes, essa criatividade e essa determinação de não nos entregarmos para esse velho esquema, já tão cansado, que veio desde o tempo do Gilberto Mestrinho, mas nós merece mais, a nossa juventude merece mais, nós temos uma cidade que precisa combater a insegurança nas suas causas. Não adianta a gente pensar só em repressão, mas temos que também ter uma boa guarda municipal, mas precisamos trabalhar as causas da violência. A principal causa da violência é a exclusão dos nossos jovens. Então, queremos muito parcerias com o Global Shapers, com a AGE, com as entidades sociais, com as organizações não governamentais, com as universidades, com a população, com a sociedade civil organizada. E o nosso programa é realmente um programa independente, coerente. Ele é construído dentro de uma visão ética da política, que a política existe por bem comum, que gerir a coisa pública não permite se associar à corrupção. A gente precisa ter ambiente muito aberto para os novos negócios e, ao mesmo tempo, uma visão social inclusiva. Eficácia e eficiência não tem domínio ideológico, deve fazer parte de qualquer gestão, pública ou privada. E uma gestão nossa será uma gestão eficaz, eficiente, integradora, transparente, participativa e sempre com a visão de inclusão social, de permitir aos jovens, às pessoas com menor renda, que elas também tenham a oportunidade de empreender, de ter seu negócio, de ter seu trabalho, de serem dignificadas na sua vida. Eu quero colocar mais uma vez gestos que nós usamos na televisão a explicar. Quando eu digo que nesse pulso só a população pega, eu quero dizer que os empresários corruptos não contem comigo, mas os empresários honestos saibam que eu tenho as mãos limpas, que nós temos verdade no coração. Nós estamos fazendo a política sem mentira, sem enganação. Nosso plano de governo está na nossa página do Face, aceitando contribuições, é pé no chão, não tem nenhuma promessa mirabolante, ela é fruto da discussão de 2 partidos, de muita gente, de muitos jovens, inclusive, que pensam uma cidade melhor. Eu sonho com Manaus melhor, eu sonho com um país melhor. O 18 vai fazer a diferença no Brasil todo. O 18 mostra, votando no 18, que sim é possível uma cidade melhor. E eu venho pedir o teu apoio, o apoio de você, que não se conforma com tantas coisas erradas, que não se conforma em ver candidatos apoiados por investigados na Lava Jato, que quer para Manaus um futuro melhor, que sonha, que acredita que isso é possível. É conosco que você pode fazer a diferença, votando no 18, ajudando a gente a construir uma cidade diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Luiz Castro, por participar da nossa série de entrevistas, que é organizado pelos Global Shapers Manaus, pela AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas. O senhor com certeza está contribuindo para uma eleição mais transparente. Muito obrigado. Muito obrigado. Acompanhe os próximos vídeos dos Global Shapers com os outros candidatos. Muito obrigado, até a próxima.